Então, a primeira pergunta que eu queria começar aqui respondendo nessa noite é o que é o batismo cristão, ou o batismo. Em primeiro lugar, é necessário que você entenda que o batismo é um sacramento. Sacramento, como o próprio nome da ideia, é algo santo, né? Que dá a ideia de consagração. E é interessante porque na tradição cristã, protestante, reformada, nós temos dois sacramentos. Um sacramento, ou um dos sacramentos é justamente o batismo, e o outro sacramento é a Santa Ceia. E qual é a ideia do sacramento? O sacramento é um ato, é algo que nós praticamos por ordem de Jesus, com base na palavra dele, em um comando dele, que tem, por assim dizer, o poder de transmitir a graça de Deus para a nossa vida. É mais ou menos assim: quando você obedece, e vamos ver isso daqui a pouquinho, a palavra de Jesus, e você cumpre esse seu mandamento, seja no batismo, seja na Santa Ceia, nós entendemos à luz das Escrituras Sagradas que Deus, Ele transmite da sua graça, vigor, força espiritual sobre a nossa vida. Então, um sacramento é um ato, um sacramento é algo que nós fazemos na igreja por ordem de Jesus, que tem o poder de transmitir força e vida espiritual para o crente, para o cristão, como vocês e eu. Então, o batismo, ele é um sacramento, mas o batismo também é um símbolo. O batismo também é um ícone. Você já viu lá no seu computador, quando você quer, por exemplo, entrar na internet, você clica naquele ezinho do Explorer, não é verdade? Quando você clica naquele ezinho ali do Explorer, aquele símbolo, aquele ezinho, ele não é a internet, mas ele é um símbolo que remete você para um mundo de informações e de possibilidades. Então, aquele ezinho, ele representa algo muito maior naquele momento que você está ali, né, na sua conexão com a internet. Com o batismo é a mesma coisa, porque o batismo, ele é um símbolo no mundo exterior de algo que aconteceu no meu interior. Quando uma pessoa é batizada numa igreja evangélica, ela está mostrando para o mundo, mostrando para a igreja, testificando, testemunhando de algo que Deus já fez na sua vida. É importante a gente entender que o batismo, ele não transforma por si só. O batismo não salva por si só, mas o batismo é uma representação, é um símbolo de algo muito maior que Deus fez na minha vida. Então, daqui a pouco, quando o Kleber vier à frente para ser batizado, o Kleber ele vai estar num ato, mostrando, representando, anunciando algo que Deus fez no seu interior. E o que Deus fez no seu interior, Kleber, no meu interior ou no nosso interior? O que Deus fez foi transformar o nosso coração, foi tirar o nosso coração de pedra, embrutecido, alienado, e ter nos dado um coração novo, um coração segundo a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa é batizada, nada mais nada menos, o que ela está fazendo aqui é mostrar para o mundo, testificar, testemunhar que ela tem um novo coração, que ela nasceu de novo, que ela é nova criatura. Daí a importância desse ato aqui que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Passa para a gente, por gentileza. Existe um paralelo entre o batismo cristão e um outro símbolo que acontecia no Antigo Testamento. Olha só, Gênesis 17, de 10 a 14, fala assim: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês, da sua geração em diante. Todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo, quebrou a minha aliança. Então, no Antigo Testamento, Deus chama o Abraão e fala para ele: olha, eu tenho uma aliança com você, e o sinal dessa aliança
A representação dessa aliança, o símbolo dessa aliança será justamente a circuncisão, que é nada mais também nada menos do que aquela velha operação de fimose, com uma diferença, naquele tempo, com muita dor, sem anestesia. Todo menino, ao 8º dia de vida, seria circuncidado, e essa circuncisão marcaria, representaria que ele acabara de entrar na aliança de Deus. No Novo Testamento, Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão não é mais aquela feita no membro masculino, mas é a circuncisão do coração. Então, quando uma pessoa é batizada, ela está mostrando, anunciando que o seu coração foi circuncidado, que ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, volta por favor, o que é o batismo? O batismo, ele é um sacramento, porque foi dado por Jesus, foi anunciado por Ele, exigido por Ele, mas também é um símbolo que representa aquilo que Deus fez no nosso interior. Agora, pode passar por gentileza? Por que batizar? Pode, por favor, Mateus 28, 18 a 20, fala assim: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como eu já lhes disse nessa noite, nós batizamos porque Jesus determinou assim. O batismo não é uma invenção da igreja, o batismo não é uma invenção da religião, o batismo foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. O batismo foi determinado por Jesus para que nós pudéssemos dar continuidade àquilo que Ele havia iniciado com a sua vida e com a sua obra. Então, batizamos. O que nós vamos fazer aqui nessa noite, nós vamos fazer em obediência ao mandamento de Jesus, em obediência às palavras do nosso Senhor Jesus. Então, batizamos porque Jesus assim determinou. Agora, quando batizar? Existe um tempo determinado para uma pessoa ser batizada? Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 8, de 35 a 38. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Olha que coisa interessante, esse eunuco, ele estava numa sua carruagem, lendo um texto das Escrituras Sagradas, que era um texto, uma porção do profeta Isaías. Filipe, levado pelo Espírito Santo, vai até aquele homem, chega do lado dele e pergunta: você entende o que você está lendo? Ele vai responder: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? O texto diz que o Filipe, ele entra na carruagem com aquele eunuco e começa a explicar as Escrituras Sagradas até chegar ao ponto de anunciar a Jesus. Anuncia a obra de Jesus, aquilo que Jesus fez em morrer, ao morrer e ressuscitar, ato esse para nos perdoar dos nossos pecados. E o texto fala o seguinte: que depois de fazer essa exposição do plano da salvação para o eunuco, o próprio eunuco pergunta: vem cá, o que impede de eu ser batizado? E o texto nos informa que eles param a carruagem, descem, e o eunuco é batizado naquele mesmo dia. Irmãos, eu estava com o Kleber essa semana e conversando algumas coisas sobre o batismo, e ele falou assim: olha, me perguntaram se eu não tenho que fazer um curso para batismo, certo, Kleber? E eu respondi para o Kleber assim: eu não vou dizer que eu não acredito, mas eu não adoto esses cursos intermináveis para uma pessoa ser batizada, por uma razão muito simples. O próprio texto bíblico informa que o requisito principal para uma pessoa ser batizada é crer em Jesus, crer no Evangelho, crer na obra redentora do Senhor pela nossa vida. Isso o Kleber tem dado mostra aqui, o Kleber tem caminhado com a gente, nós temos visto a transformação que tem acontecido na vida desse rapaz, como que Deus tem agido. E o que acontece é o seguinte: eu não acho, e não, à luz das Escrituras Sagradas, que eu tenho que ficar aqui 8 semanas, 10 semanas com o Kleber fazendo curso para batismo,
dando aula de teologia para o Kleber ser batizado. Mas eu falei uma coisa para ele: isso não implica numa segunda parte, porque você pode ser batizado sem ter grande conhecimento das Escrituras Sagradas, sem ter grande conhecimento teológico, mas se torna um imperativo, se torna um compromisso de toda pessoa que é batizada, continuar crescendo no conhecimento de Deus. Oséias 6,3 fala o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, irmãos, eu falei para o Kleber: cara, você vai ser batizado, agora, daqui para frente, você assume o compromisso de continuar conhecendo a Deus, continuar nesse conhecimento. Então, o tempo é o seguinte: pastor, eu criei, eu entendo, entreguei a minha vida para Jesus, amém. Esse é o requisito básico, é isso que se precisa para uma pessoa ser batizada. Como batizar? Essa é uma pergunta que eu tenho que enfrentar com vocês, e vou dizer por quê. Mateus 3,16 fala assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Esse texto, juntamente com tantos outros textos também, dão a entender que uma pessoa, ao ser batizada, ela entrava num lugar que tinha muita água, certo? E ela era submetida àquilo que nós conhecemos ou entendemos como batismo por imersão. A grande maioria das igrejas evangélicas, se não todas, exceto a presbiteriana, não sei se é congregacional, também é por aspersão, né? Ou seja, a grande maioria das igrejas batiza por imersão. O que é o batismo por imersão? Essas igrejas costumam ter um tanque, né, um tanque batismal, a água até a cintura, onde a pessoa ela é mergulhada, né, naquela água, e ela volta ali e ela é batizada. Qual o simbolismo que está por trás disso? Primeiro, é você morrer para a velha vida e ressurgir para uma nova. Queria fazer apenas um comentário para vocês entenderem. No mundo ocidental, de fato, os túmulos são no chão, certo? Na nossa realidade ocidental, pessoas são enterradas na terra, mas no mundo oriental não era assim. Haja visto o próprio sepultamento de Jesus, onde Jesus é colocado numa rocha, na fenda de uma rocha ali, certo? Então, essa ideia de que você é mergulhado e você, ao sair, você foi batizado, eu não estou dizendo que esse batismo esteja errado. O meu ponto aqui é somente um: eu sei que existe muito preconceito com relação ao batismo por aspersão. Sabe por quê? Porque quando você fala assim: olha, o batismo na igreja presbiteriana é feito com água na cabeça, a primeira coisa que muitos vão dizer é o seguinte: esse batismo é católico, porque são os padres que batizam com água na cabeça. O problema, irmãos, é que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, não dá para a gente fazer isso hoje, mas se nós formos fazer uma análise da palavra baptizo, né, que é a palavra batizar no grego koiné, que era o grego do dia a dia, o grego que Jesus falava, nós vamos perceber que passagens que falam sobre batismo, mesmo aquelas que estavam, pessoas que estavam teoricamente dentro d'água, na verdade o que aconteceu, segundo o estudo aprofundado desse texto, foi uma aspersão de água sobre aquela pessoa. Então existe um tipo de batismo em que a pessoa ela é mergulhada, existe outro tipo de batismo que a pessoa fica dentro da água, mas é colocado água sobre a sua cabeça, é um outro tipo de batismo. E aqui, pela tradição presbiteriana, nós batizamos por aspersão. Agora você vai perguntar: pastor, se eu tiver tá gravando, né? Tem importância. Se eu tiver uma piscina na minha casa, e você que, assim, se eu quiser ser batizado por imersão, você me batiza? Eu batizo. Depois edita esse pedaço, tá bom? Tô brincando. Eu batizo. Sabe por quê? Porque eu falei para vocês que o batismo, ele é apenas um símbolo, uma representação. Quantidade de água não é importante. O que importa é que esse batismo representa algo maior que aconteceu na minha vida. Então, meu irmão, se você fala assim: pastor, eu tenho um sonho assim, de uma tarde na Barra da Tijuca,
A água não pode estar muito gelada, tá bom? Que eu não gosto de água gelada, né? Uma tarde na Barra da Tijuca, que eu tenho vontade de juntar a igreja e ser batizado lá na praia. Vamos lá, eu batizo, né? Depois a gente pega um jacaré, depois, né? Fica lá um pouco, faz um luau, emenda, faz uma festa bonita. Eu não tenho problema nenhum com isso. Pastor, eu tenho uma piscina na minha casa, eu quero ser batizado por imersão. Amém, eu batizo por imersão, por uma razão muito simples, como eu já falei para vocês: a quantidade de água não importa, porque o batismo, conquanto seja extremamente importante, ele é apenas um símbolo, uma representação daquilo que Deus fez no meu coração. Vai ser um tal agora de me procurar: pastor, eu quero ser por imersão, quero mergulhar na piscina, nesse calor, né? Tá bom demais. Irmãos, eu precisava falar isso para vocês, trazer essas respostas para essas perguntas, porque eu sei que às vezes são perguntas que a gente levanta e às vezes nós não encontramos respostas, não vamos atrás delas, mas é extremamente importante que a gente entenda o que nós vamos fazer aqui agora. O que a gente vai estar fazendo aqui com o Kleber nesse momento, que é batizando. Então, nós batizamos porque o batismo foi instruído por Jesus, certo? Nós entendemos que o batismo é um sacramento, e ao mesmo tempo uma representação no mundo exterior de algo que aconteceu no meu interior. Nós batizamos uma pessoa no momento em que ela crê em que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador da vida dela. E nós batizamos também, não coloquei aqui, eu ia falar no final, mas já vou emendar aqui, batizamos também, porque o batismo, ele também, e aí eu diria que em última análise, em último lugar, o batismo também, ele marca a entrada de uma pessoa numa comunidade de fé, em uma igreja organizada, numa instituição chamada Comunidade Presbiteriana da Freguesia, que no dia 19 de março deixará de ser congregação e passará a ser uma igreja oficial. Então, quando o Kleber daqui a pouco fizer a profissão de fé dele e for batizado, o Kleber vai estar dizendo assim: olha, eu a partir de hoje sou membro oficial da Comunidade Presbiteriana da Freguesia, e eu tenho direitos, mas também tenho deveres. Conversamos sobre isso. Eu tenho direitos, por exemplo, estou desconfiando, né? Vou dar um exemplo, não é nem muito bom, mas eu estou desconfiando que o pastor André não está administrando muito bem as finanças da igreja. Dá um exemplo assim, tá bom? Aí o Kleber pode fazer o seguinte: como membro da Comunidade Presbiteriana da Freguesia, o Kleber pode a qualquer momento pedir uma auditoria das contas da igreja. Fala assim: pastor, eu quero ver as contas da igreja, eu quero saber para onde que o dinheiro está indo, eu quero saber aonde esse dinheiro está sendo empregado, eu quero saber, ficar por dentro disso. Ele pode. Um curioso que não tem compromisso, que está aqui apenas por alguns, entendo o que eu estou falando, né? A pessoa que está aqui, né? E apenas curiosa, quer saber de alguma coisa, vem aqui e pede isso, ela não pode. Mas um membro da igreja tem esse direito. Então, tem direito de ver as contas da igreja, ele tem o direito e pode ser votado nas eleições internas da igreja, para ser um oficial da igreja, para ser um diácono, para ser um presbítero, para concorrer a esses cargos. Ele pode ser votado, ele pode votar como membro da igreja. Isso é muito importante, mas também ele tem responsabilidades. Os membros dessa igreja têm responsabilidade. Tem responsabilidade financeira com a vida da igreja, em sustentar esse ministério. Tem a responsabilidade de orar por essa igreja. Tem a responsabilidade de confrontar, inclusive o pastor, quando perceber que a igreja se desviou da palavra de Deus. Pode falar assim: pastor, eu entendo que você se desviou das escrituras sagradas, essa igreja não está mais seguindo a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. O membro da igreja tem esse direito de fazer isso a qualquer momento, e deve fazer isso a qualquer momento, quando perceber que as coisas saíram meio que do trilho. Ok, irmãos? Estamos entendidos? Deu para entender o que nós vamos estar fazendo aqui agora com o batismo? Queria chamar o Kleber aqui à frente. O Kleber tem um testemunho para dar para a gente, né, Kleber? Se eu conseguir, né? Vai conseguir. E no final... aconteceu um agora. Amém. E no final do testemunho do Kleber, eu vou fazer algumas perguntas para ele. Ele vai responder essas perguntas. Na sequência, nós estaremos aqui batizando o nosso irmão. Amém? Amém. Eu tinha um texto todo ensaiado. Foi tudo por água abaixo. No momento do louvor,
o meu filho mais velho, que eu não vejo desde o ano passado, quando eu abri o olho ele estava me abraçando. Incrível! É coincidência? Eu não acredito mais em coincidência. Mas não era disso que eu queria falar não, foi uma coisa excelente, meu filho. Papai vai te amar muito ainda. É a primeira vez que eu vou contar isso na frente. Claro que eu vou chorar, né? Eu estou aqui me segurando o máximo, mas... Vamos lá. Eu fui um usuário de drogas durante 30 anos da minha vida. Foi muito difícil eu parar de usar. Parar de usar foi fácil. Manter-se limpo é que está sendo complicado. Hoje, meu pastor, são 114 dias sem usar drogas e sem beber. E o último cigarro eu fumei hoje, 9h30 da manhã. É o nosso compromisso. Minha vida mudou do vinho para a água. Porque eu não bebo mais, então é do vinho para a água. Hoje eu moro com o pastor Cláudio. O pastor Cláudio mora na minha casa comigo. Uma bênção que eu tenho na minha vida. Nós fizemos uma oração hoje cedo, pastor, e eu pedi um sinal para Deus. E assim que eu encontrei quem eu queria, eu tive esse sinal. Mas não era muito disso que eu queria falar, não. Eu queria falar da minha vida horrível que eu tinha. Graças a Deus eu não tenho mais. Não tenho vontade mais de usar drogas, nem de beber. O pastor André foi várias vezes na minha casa. Os meus filhos frequentavam essa igreja aqui 2 anos antes de mim. E pelas consequências de eu usar drogas, eu perdi a guarda temporária dos meus filhos. Difícil pra caramba conviver sem eles. Passei muitos momentos ruins da minha vida. Quando a mãe dos meus filhos morreu, eu já não estava mais convivendo com ela na mesma casa. E ela vai fazer 2 anos que ela é falecida. Eu fiquei 1 ano e meio tomando conta sozinho dos meus filhos e me drogando quase todos os dias. Quase todas as drogas que vocês conhecem, mas um monte que vocês não conhecem eu usei. Podem ter certeza disso. Só não usei nada injetável. Eu não gostava, eu achava que não me dava onda. O maior débil mental que eu era. Eu acordei e no primeiro dia que o Conselho Tutelar bateu na minha casa, que eu perdi meus filhos, a primeira pessoa que eu falei foi o pastor André, pelo telefone. Ele fez uma oração e no dia seguinte ele já estava aqui de braços abertos. Quando eu cheguei nessa igreja eu pesava 59 quilos, eu parecia um chupa-cabra, horrível, sujo, o barro, não tinha comida na minha casa. Muitas vezes eu deixei de dar comida para os meus filhos para poder comprar droga. O pastor André sabe disso. É feio falar isso na frente de um filho de 21 anos de idade, né? Sou sogro, eu nem sabia que meu filho tem uma nora já. Que delícia. Foi a maior surpresa, Gabriel, que você me fez hoje, cara. Puxa vida. Eu nunca mais vou usar droga na minha vida, isso eu prometo para vocês. Eu dou minha palavra aqui. Chega de drogas na minha vida, eu não quero nunca mais. Eu aceitei Jesus, Jesus salvou minha vida. Eu não posso deixar de falar também, eu tenho um grupo de ajuda, o Narcóticos Anônimos, que me ajuda muito, me ajuda, porque são pessoas que entendem a minha linguagem de drogado, de ex-drogado, que eu não quero mais isso. Me machuquei muito, machuquei muitas pessoas, deixei muitos meus filhos sofrerem, magoei meu pai, magoei minha mãe, meus irmãos e a mim mesmo. Hoje eu estou com uma enfermidade. Eu tenho um caroço aqui no meu estômago que eu não sei o que é ainda. Já fiz vários exames. Eu sei que a minha parede estomacal está completamente comprometida porque eu não bebia cachaça, eu bebia álcool hidratado. Eu achava que a cachaça não me dava mais onda. E a bebida que eu substituía pela cachaça foi o álcool de posto de gasolina. Garrafinha de álcool, eu passava na casa dos meus vizinhos e pedia: me empresta um álcool aí para acender a churrasqueira. Era mentira, para eu beber. Só acabei comigo, né? Estava tentando me matar e estou tentando me salvar. Isso aqui é minha casa, vocês todos são meus amigos. Poxa, como foi bom te ver, meu filho. Como foi bom te ver. Desculpa, o papai está falando isso aqui, mas eu acho que eu estou ajudando alguém. Não sei, eu tenho certeza que Deus está vivo dentro de mim, eu tenho certeza disso. E hoje Ele me deu a prova do meu Deus vivo que está salvando a minha vida. Obrigado, meu pastor. Não dá para falar mais. Amém. Meu Deus. Amém. Cadê o Emilson? Vem cá, Emilson, ajuda aqui. Amém. Segura aqui para mim, por favor, Emilson. Kleber,
Que coisa bonita ouvir o que a gente ouviu aqui agora à noite. Só comprova aquilo que eu já havia falado, desse símbolo que representa algo muito maior que foi feito por Deus na sua vida. Eu tenho testemunhado, meu irmão, da obra que Deus tem feito em você. A gente convive pela proximidade aqui da igreja com a sua casa, a gente tem estado juntos frequentemente, quase que diariamente. Eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Os vizinhos têm visto isso. Os vizinhos têm testemunhado essa transformação na vida do Kleber. E isso tudo é para a glória de Deus. Isso mostra o poder de Deus, mostra a obra de Deus na vida de um homem, mostra que não existe impossível para Deus, que não existe pessoa que não possa ser transformada pelo poder de Deus. É impossível. Se Deus chamou, se Deus escolheu, se Deus separou, Deus completa a sua obra. E eu preciso agora, Kleber, fazer umas perguntas para você, que vai ser a sua profissão de fé, que você vai estar testemunhando, testificando, anunciando para a igreja algumas convicções que você tem no seu coração, tá bom? Kleber, você acredita na existência de um Deus pessoal, criador de todas as coisas? Você acredita que esse Deus, Ele se comunica com as suas criaturas e designou a sua palavra, a Bíblia, como sendo uma das maneiras que Ele tem de se comunicar conosco? Você acredita que esse Deus, por ser um Deus de amor incondicional, Ele enviou o seu único filho para morrer pelos seus pecados? Você acredita, Kleber, que Jesus Cristo, Ele viveu aqui nessa terra, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus, e hoje está à direita de Deus Pai, governando o universo e a sua vida? Eu creio. Kleber, você acredita que a igreja é uma comunidade de discípulos que existe para uma mútua edificação, para um mútuo crescimento desse povo que Deus escolheu para adorá-lo aqui nesse lugar? Eu acredito. Kleber, uma última pergunta para você. Você se compromete a investir na sua vida espiritual, a ser um verdadeiro discípulo de Jesus que busque crescimento diário para a sua vida, de não abrir mão de vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão, como nós estamos vivendo aqui nessa noite? Eu me comprometo. Amém, amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Kleber, essa água, ela representa um lavar de Deus na sua vida. Ela representa a purificação que o Espírito Santo de Deus tem promovido na sua vida desde o dia em que Deus falou para você: meu filho, você é meu, e eu estou resgatando você dessa vida que você vive. Essa água representa aquilo que Deus fez, mas aquilo que Deus quer continuar fazendo na sua vida todos os dias, que é a sua santificação pessoal. O desejo do coração de Deus é que você, ao ser batizado aqui hoje, você continue buscando o conhecimento de Deus, a santificação pessoal, a transformação diária da sua vida. Por isso, meu irmão Kleber, você que é amado por Jesus desde a eternidade, você que é escolhido do Senhor, você que foi resgatado pela graça e misericórdia dele, Kleber, eu quero agora, na presença dos nossos irmãos, te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é eleito de Deus, você que é amado do Senhor, você que é a menina dos olhos de Deus e foi perseguido em amor pelo Deus eterno, eu te batizo, meu irmão. Eu te batizo para a glória de Deus, te batizo para uma nova vida, te batizo para uma vida diária na presença do seu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós estamos aqui na Tua presença nessa noite, Senhor, nesse momento tão rico da vida da Tua igreja, Senhor. Momento que produz tanta alegria no nosso coração, para celebrar, como igreja de Jesus, a obra maravilhosa de redenção, de transformação, de resgate da vida do Kleber, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Kleber é um novo homem. Obrigado porque ele nasceu de novo, é nova criatura. Obrigado, Deus, porque o seu coração é novo. Obrigado porque hoje ele é um discípulo de Jesus, teu filho, Senhor, resgatado do império das trevas para o reino do teu filho amado Jesus, Senhor. Queremos te louvar, Deus, por essa obra tão maravilhosa, por essa transformação tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem resgatado o Kleber, Senhor, tem completado essa obra. Obrigado, Pai, porque o teu filho veio, Senhor, para os teus braços, foi resgatado pelo Senhor. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, junto com a tua igreja, nós queremos profetizar uma vida abundante para o Kleber, Senhor. Queremos profetizar uma vida, Senhor amado, de transformações diárias, Senhor. Profetizamos, ó Deus, que o Kleber é teu, Senhor. Anunciamos, ó Pai, que ele foi resgatado pelo sangue de Jesus. Profetizamos libertação total de todo vício, Senhor. Pai, de tudo aquilo que possa ainda tentar perseguir o Kleber, Senhor amado, com relação aos vícios, Pai, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. Nós agora, Senhor, assumimos também um compromisso como igreja, Pai, de orar pelo teu filho, Senhor, de acompanhá-lo também em amor, Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor, derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder, Pai, que o Kleber seja cada vez mais um homem de Deus. Derrama do teu Espírito Santo sobre ele, Pai. Derrama dons espirituais sobre a vida do Kleber, Senhor, que ele possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que ele possa cada vez mais, Senhor, te amar, Senhor, se comprometer contigo, Senhor, que ele não abra mão da tua presença, que ele não abra mão mais da tua vontade reinando sobre a vida dele, Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor, levanta-o, Pai, nessa freguesia como homem, Pai, como um cristão, Senhor, como um discípulo de Jesus, que os de fora continuem vendo, Senhor amado, a transformação de sua vida, que os de fora possam se converter a olhar para a obra tão maravilhosa e poderosa que o Senhor efetuou na vida do Kleber, Senhor. Por favor, Deus, toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor, derrama da tua graça, da tua unção e do teu poder sobre a vida dele, Senhor. Eu oro, Senhor, eu oro pela vida do Kleber, eu oro pelos seus filhos, Senhor. Eu oro, Pai, pelos meninos, Pai, que estão com a avó nesse momento. Oramos, Pai, pedindo para que o quanto antes, segundo a tua vontade, os meninos possam voltar para casa para encontrar um pai transformado, para se encontrarem com um pai resgatado pelo teu poder, Senhor. Que eles fiquem espantados, pasmos, ao verem a transformação que o Senhor efetuou e tem efetuado na vida do Kleber, Senhor. Entregamos nas tuas mãos os processos que estão em andamento, entregamos nas tuas mãos as medidas judiciais que foram tomadas, Senhor. Entregamos nas tuas mãos tudo o que tem acontecido no mundo jurídico que diz respeito à guarda dos seus filhos, Senhor. E eu oro também, Senhor, para que o Senhor possa abençoar o teu filho com restauração. Eu oro, Deus amado, por aquela que vai ser a sua companheira, Senhor. Sabemos que o teu filho tem esse desejo no coração, que o Senhor possa colocar a pessoa certa no seu caminho, para que haja essa restauração completa como homem também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, apresentamos o Kleber na tua presença nessa noite, Pai. Amém. E amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica aqui um pouquinho, tá? Eu queria falar mais uma coisa que eu tinha esquecido. Eu lembrei agora, eu não podia deixar de agradecer ao Moisés. Eu estava sem água há 5 meses. E o Moisés, uma semana, devolveu a água para minha casa. Obrigado, Moisés. Você mora no meu coração. Eu sei que Papai do Céu agiu mais uma vez. Irmão, isso aqui é o seu. Amém? Fica aqui um pouquinho, fica aqui um pouquinho. Eu queria aproveitar esse momento. Fica aqui, Cláudio, por favor. Tá bom? Queria chamar também Daniel e Camila. Por favor, vem aqui. Porque a família está crescendo, né? E esses irmãos que eu chamei à frente aqui, Cláudio, a Camila e o Daniel, eles estão sendo hoje oficialmente recebidos como membros da comunidade presbiteriana da freguesia. E Daniel e Camila estão vindo de Campos, da primeira da central de Campos, né? Estão com a gente aqui já há alguns meses. Enviou a carta de transferência para a gente aqui, estão sendo recebidos hoje.
E Cláudio já tem uma estrada comigo, nós fizemos seminários juntos, com sonhos e projetos que o Cláudio tem no coração, e temos caminhado já há um ano, né, Cláudio? Desde abril, né? Vai fazer um ano daqui a pouquinho, né? Que a gente se reencontrou e tem caminhado juntos. Então hoje, quebrando um traço pecaminoso meu, que é o excesso de informalidade que eu trago da minha formação, e querendo dar um ar formal, um pouco mais formal para a nossa igreja, de organização, eu quero hoje aqui também receber os nossos irmãos como membros da comunidade presbiteriana da freguesia. Sejam muito bem-vindos também em nome de Jesus. Amém? Queria que você agora orasse comigo, estendesse a mão para cá, e eu queria fazer diferente. Eu queria que quem sentisse desejo no coração agora pudesse orar pelos nossos irmãos, pelo Kleber, pelo Cláudio, pela Camila, pelo Daniel, que você pudesse levantar a voz abençoando e agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Quem sentir no coração desejo pode fazer isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por esse amor, Pai Santo, ter atingido a cada um de nós, ter conquistado os nossos corações, Senhor. E assim, Deus amado, a gente pode olhar para o Kleber com amor, Pai Santo, com alegria de ver, Deus amado, o poder do Teu Espírito quebrando todas as barreiras, todas as cadeias que prendiam o seu coração. E ver, Deus amado, a alegria de chegar Daniel, a tua esposa, o Cláudio estar aqui conosco também, ó Deus amado, vendo, Deus amado, que o Teu reino, Pai amado, é que prevalece, é a Tua vontade que prevalece na vida da Tua igreja, Pai. Todos com propósito, ó Deus, de servir a Ti, todos com propósito de se dar a Ti, Deus querido, de frutificar plantado aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por mais esses irmãos que chegam a estar aqui conosco, Pai. Que a Tua graça, que a Tua unção, que o poder do Teu Espírito envolva cada um deles para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, uma palavra aqui importantíssima. Nós, como igreja, somos responsáveis pela vida dos nossos irmãos em oração. Nós somos responsáveis com a vida uns dos outros aqui. Nós não podemos achar que nós somos membros de uma comunidade de fé e que isso se resume apenas a frequentar um culto dominical. Nós somos responsáveis pelo nosso irmão, pela nossa irmã, em oração. Está vendo esse homem aqui? 114 dias limpo. Tem força de vontade. Só por hoje, né, Kleber? Que reina, né? Essa é a... Está ali. Só por hoje. Tem força de vontade. Mas olha, eu entendo que também uma pessoa que usou crack, bebeu álcool de bomba de gasolina e todas essas drogas, precisa de cobertura espiritual em oração para se manter de pé. Nós somos responsáveis pela vida do Kleber. Você é responsável como eu pela vida do Kleber. E nós somos responsáveis pela vida uns dos outros, para que a gente possa continuar permanecendo de pé na presença de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vocês podem voltar para o lugar e no final toda essa gente vai abraçar vocês, viu?